Deuteronômio capítulo 8, lemos a partir do verso 1. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos depois caminhar por todo o capítulo, por uma questão de economia do tempo, da exposição do texto. Nós vamos ler até o verso de número 10. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos estes 40 anos, suas roupas não se gastaram, e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Esses são os últimos momentos em direção ao final da história daquele que é considerado um dos maiores líderes para o povo de Israel até os dias de hoje. Alguns capítulos antes, se você folhear as páginas da sua Bíblia, você vai ver que Deus visita Moisés dizendo de que ele não entraria na terra prometida. Esse relato está no capítulo 3 desse mesmo livro. E Moisés, sabendo que o tempo com o povo terminaria, ele não poderia caminhar com eles para possuir a terra que tanto eles desejavam, e durante 40 anos haviam peregrinado por um deserto para possuir, usa agora de toda a sua autoridade como líder para alertá-los quanto a algumas lições importantes que não poderiam ser ignoradas, as quais foram aprendidas durante o árduo período da travessia do deserto. Eles pedem, aliás, ele pede para que eles olhem para trás, para o deserto. É um resumo daquilo que eles viveram, daquilo que eles atravessaram. Quando você entra no verso de número 11, quando ele diz, olha, vocês vão entrar num lugar bom, numa terra boa, a promessa de Deus, algo que Deus disse que faria e Ele já está fazendo. Mas não corram o risco de, uma vez recebendo a bênção, se esquecerem de tudo aquilo que Deus fez por vocês, até chegarem no lugar da bênção. Esse é o problema de muita gente. Enquanto está no deserto, busca Deus, mas quando chega no lugar da bênção, se esquece de Deus, se esquece das lições que Deus lhes ensinou no deserto, e põe tudo a perder. Não aprendem lições valiosas e custosas que foram ensinadas durante um período de privação, de fome,
de provisão. E essa era a preocupação de Moisés. Moisés conhecia o povo, assim como nós conhecemos a nós mesmos. Sabemos que temos uma facilidade de nos acomodar quando estamos vivendo num tempo de bonança. Quando o vento sopra a favor, a tendência é acomodar. Quando tudo vai bem, a tendência que temos é de relaxar. Relaxamos com a oração, relaxamos com a leitura da palavra, relaxamos com as vindas à igreja, relaxamos o nosso relacionamento com Deus como um todo. Moisés temia por isso. E por temer por isso, e infelizmente, o que ele temia acontece depois de um tempo. Ele agora, sábio como era, inspirado por Deus, usa as lições do deserto para alertá-los quanto àquilo que deveria não só ter sido aprendido, mas guardado na memória do povo, como um memorial eterno. O deserto foi a escola que eles estiveram matriculados durante 40 anos, recebendo lições diárias. E estes acontecimentos dos últimos 40 anos, Moisés não queria que fossem esquecidos de forma nenhuma. Desertos da vida. Lições que nós só aprendemos quando passamos por momentos de privação e de dor. Confesso a você que a minha grande preocupação nesse processo de retomada, e graças a Deus, pelo menos é o que tudo leva a crer, que os números têm cada vez se mostrado mais assim satisfatórios quanto a baixa de pessoas mortas diariamente. A média de pessoas mortas por Covid no Brasil tem caído a cada semana. Graças a Deus. O número de pessoas vacinadas tem aumentado. Eu tomei minha segunda dose hoje. Coloquei lá no Instagram, vocês vão ver que eu sou macho. Tomei vacina e ainda pisquei. Ao contrário de alguns, que só de ver a agulha, treme. Eu perguntei para a moça, eu mesmo me filmei. Agora foi, pronto. Os números estão melhorando. As coisas estão começando a querer retomar a sua suposta normalidade. Mas o meu temor é que não tenhamos aprendido nada, ou se aprendemos, esquecemos rapidamente. Esqueçamos com o passar do tempo. Esqueçamos com as lutas. Talvez esse seja o problema de muitos casais. Enfrentaram crises, mas parece que repetem os mesmos erros. Pessoas que andaram por vales profundos e sobreviveram mediante a fé, mediante o cuidado de Deus, mas depois de um tempo voltaram a praticar as mesmas más obras. Esse é o meu temor. É o temor da gente voltar e se esquecer do que Deus fez. Do cuidado de Deus no meio da pandemia, no meio de um deserto. Do cuidado de Deus em meio a uma provisão aonde muitos se foram e Ele nos guardou. Aonde os números assustadores de pessoas que morreram ao redor do mundo e Deus guardou. E a gente se esquece. Moisés tinha uma preocupação intensa no coração quanto a esse processo de amnésia que de vez em quando encontra espaço em nós. Somos fáceis para se esquecer de como Deus cuidou da gente. A gente esquece fácil. Esquece fácil da mão estendida, esquece fácil do socorro. E Moisés agora usa do seu relato para ensinar e falar sobre algumas lições, as quais eu quero, nesses 20 e tantos minutos que tenho, para falar com vocês. E eu gostaria muito que você pelo menos sublinhasse na sua Bíblia e anotasse. A primeira coisa delas está ainda no verso de número 2. Olha como ele diz: lembrem-se, lembrem-se, não se esqueçam. Não se esqueçam, lembrem-se
Lembrem-se de quê? De como o Senhor, e ele vai usar essa mesma expressão várias vezes no decorrer do texto, seu Deus, seu Deus, seu Deus. Se você é um leitor atento das Escrituras, ou de qualquer texto, você desenvolveu o bom hábito da leitura, uma boa leitura, ela tem um poder de absorção maior quando você a faz atentamente. O texto diz que várias vezes Moisés faz essa referência, seu Deus, seu Deus, seu Deus, seu Deus. A primeira coisa que Moisés ensina ao povo, que não pode ser esquecido, é de que quando nós atravessamos um deserto, nós nunca o atravessamos sozinhos. Deus vai conosco. Olha o que ele diz: lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos. Moisés está dizendo ao povo: não teve um dia sequer que Deus não estivesse conosco. Deus é conosco. Deus é conosco. Se chegamos até aqui, é porque Deus é conosco. Ninguém chega a lugar nenhum pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, pelos seus próprios recursos emocionais, materiais ou até mesmo espirituais. Nós somos resultado do cuidado intenso e diário de Deus sobre a nossa vida. Moisés diz ao povo: lembrem-se, vocês não ficaram um dia sequer abandonados na jornada. Eu estou aqui hoje para te dizer, e eu estou online para mais uma vez afirmar: lembre-se, não há um dia sequer, por mais que o deserto se torne seco demais, difícil demais, que você estará sozinho. As pessoas podem te deixar, alguns podem ter voltado as costas para você durante esse período. Os falsos amigos te abandonaram, até mesmo os familiares se dispersaram, mas Deus tem estado com você todos os dias. A beleza dessa afirmação de Moisés é essa: é de que durante todo o período da dificuldade, Deus estava com eles. Não há a presença de Deus apenas em alguns dias da semana. Deus não te visita só na terça-feira enquanto você está num culto como esse. Deus não te visita em outro culto que você vai, e eu espero que você vá a outro culto além de terça-feira. Venha de domingo para a igreja. Tem 3 cultos aqui que você pode escolher um deles para estar conosco além de terça-feira. Mas Deus não se resume a estar com você só nos dias de culto. Deus é com você todos os dias. Moisés não queria que o povo se esquecesse. Lembrem-se que o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos. Quando olhamos para trás, é fácil perceber de que até aqui, como Samuel disse, nos ajudou o Senhor. Quando Samuel, diante do povo, fala algo que nós às vezes citamos sem entender a complexidade da história toda, quando diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É a ajuda de Deus quem nos faz atravessar os momentos difíceis. Pastor, eu estou no meio de um deserto. Deus está contigo. Quando Moisés fala da totalidade do tempo, 40 anos, é porque ele disse: ele esteve com você no início, ele esteve com você durante o processo, e ele vai estar com você até o fim. Deus é contigo. Lembre-se disso. Eu nunca estou sozinho. Deus é comigo. Ele está contigo hoje. Quem sabe você acompanhando online em algum lugar, num quarto fechado, achando que todo mundo se esqueceu de você. Deus não se esqueceu. Ele está contigo. E a única razão pela qual você ainda está aqui é porque Deus tem te guardado. Deus está guardando você. Teu casamento só está de pé ainda porque Deus tem te guiado no deserto. Pastor, a enfermidade chegou hoje à tarde. Eu atendi um casal que a esposa tem lutado, são membros aqui da igreja,
enfrentando uma batalha contra o câncer. Ela passou entre sessões de quimioterapia e de radioterapia por 35 sessões. Me lembro quando ela se encontrou comigo e disse: pastor, estou com câncer. Uma batalha difícil, estava no início do processo da quimioterapia. Hoje eu atendi virtualmente, até por uma questão de bom senso, uma pessoa que está saindo, ela terminou a última sessão de rádio há poucos dias, ainda está com a imunidade baixa. Eu disse: vamos fazer um atendimento online. Muitos pastores têm feito isso, até para preservá-la. A gente caminha para tudo quanto é lado e tem que tomar cuidado. E eu disse a ela: lembra-se, quando você começou, quem imaginou que nós estaríamos hoje conversando e você estaria dizendo: as sessões acabaram. Isso quer dizer, Deus caminhou contigo em cada passo do caminho. Na primeira sessão Deus estava lá, na segunda sessão Deus estava lá. Ela disse: pastor, tinha dias que só tinha vontade de chorar. Deus estava lá. Deus é conosco. Deus está conosco. Moisés disse ao povo: não se esqueçam dessa lição. Deus é um Deus que é socorro bem presente. Ele está conosco. Não se esqueça disso. Deus não nos deixa sozinhos em meio aos desertos da vida. Você não está sozinho. Não está. Tire dessa cabeça a falsa ideia de que ninguém se importa, de que ninguém está aí, que você está abandonado. Não é verdade. Lembrem-se, diz Moisés, de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos. Segunda lição que Moisés trata aqui com o povo é de que nos desertos que atravessamos, Deus trabalha com o nosso orgulho. Nada melhor para quebrar o orgulho, a arrogância, a prepotência de alguém do que um deserto. No meio do deserto, quando a enfermidade toma conta, quando a crise vem de forma devastadora, não há um orgulhoso que fique de pé. Deus sabe como, e essa é uma expressão bíblica, como quebrar a nossa cerviz. Cerviz é uma referência bíblica que se dá a essa região do corpo, tanto que é da cervical. Baixar a cabeça, porque tem gente que acha que é o dono do mundo. Comigo é igual aquela planta: comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Eu posso tudo. Ele fala grosso. Ele se acha o rei do mundo. É o rei da cocada preta. Ele gosta. Deus usa os desertos para nos ensinar de que nós não somos nada. Nós não podemos nos esquecer dessa lição, porque quando a altivez do coração volta, Deus te matricula na escola do deserto de novo. Você sabe por que tem gente que não sai dessa segunda lição do deserto? Porque quando ele começa a ficar pianinho, de repente, ele cresce de novo. Ele se acha de novo. Tem gente que não pode melhorar, que ele já começa a se achar. Aí tem pessoas que dizem: eu não sei porque eu não melhoro. Deus sabe. Porque se você melhorar, você estraga tudo. Moisés está dizendo: lembrem-se de como Deus os levou ao deserto para vos humilhar. Um coração altivo, diz a Bíblia, o Senhor rejeita. Nos desertos nós não podemos nos esquecer de que Deus nos ensinou de que sem Ele nós não somos nada. Eu já vi gente com muito dinheiro não poder fazer nada diante das crises, aonde o filho está cativo nas drogas e ele tem que, de uma forma
desesperadora, fazer uma internação forçada, conseguir um mandado de segurança, conseguir uma liminar junto a um juiz, porque todo dinheiro do mundo não pode fazer nada, e se não for a graça de Deus na vida dele, nada vai acontecer. Eu não posso me esquecer das lições que nós aprendemos ao deserto, de que nós somos frágeis. A lição do deserto, da pandemia, para toda a humanidade é: lembrem-se da vossa fragilidade. Frágeis, vasos de barro, que qualquer coisa trinca. Choramos aqui a morte de muita gente, gente mais velha, mas gente mais nova. Não só por causa da pandemia, mas por outras fatalidades. Os desertos servem para que nós não nos esqueçamos a andarmos humildemente perante o Senhor, de que tudo que você tem é pela misericórdia dEle, de que a vida que você hoje tem é fruto da sua graça, de que o ar que você respira, algo tão desesperado e buscado nos últimos meses, oxigênio, intubação, falta de oxigênio, se você respira, e você não pensa para respirar, você respira naturalmente, é pela graça de Deus. Nós precisamos entender de que sem Ele nós não somos nada. Nunca se esqueça disso, de que é Deus quem te coloca onde você está, de que a vida que você tem, a família que você tem, o carro que você dirige, o trabalho que você tem, tudo que você tem ou nada que você tem, é fruto da bondade de Deus. Se Deus não estender a mão para te ajudar, você não pode fazer nada. Moisés diz ao povo: não se esqueçam de que Ele os levou para lá, para vos humilhar. Humilhar. Deus às vezes permite que algumas situações venham para fazer de você alguém mais humilde. Baixa essa sua cabecinha, põe para baixo esse seu narizinho empinado, e saiba que se não for a bondade de Deus na sua vida, você está perdido. Eu tenho uma raiva de gente que distrata os outros. Acha que... Você não é nada, se não for a misericórdia e a bondade de Deus. Humilhar. O povo foi tratado, o povo foi humilhado. As lições que Deus nos ensina não podem ser esquecidas. Terceira coisa que o texto diz, está claro aqui, eu só estou caminhando no texto para te ajudar a enxergar. Ele diz: ele pôs à prova o seu caráter. O nosso caráter, se não é provado, ele não pode ser aperfeiçoado. O que é caráter? Caráter é a soma dos valores e dos princípios que regem a sua vida. Quando uma pessoa diz que ela é mau caráter, é porque os princípios que regem a sua vida são maus. Deus leva o povo para o deserto para provar o caráter, para provar a fidelidade do povo, o compromisso dele, o que vale a pena e o que não vale. É no fogo do deserto que Deus prova o nosso caráter e separa o joio do trigo. É no deserto que gente de caráter sai melhor do que entrou. E de quem não tem caráter, morre no deserto. Tanto é que uma geração inteira morreu no deserto. Se há uma lição que eu e você precisamos aprender, é de que Deus quer que nós sejamos guiados por princípios dados por Ele. No deserto,
no deserto, quem é de verdade, fica firme. No deserto, quando a luta vem, você permanece de pé. Deus nos leva para o deserto para provar o nosso caráter. Para saber de que quando você nada tem, você continua adorando e exaltando o nome dele ou não. Porque quando a coisa falta, é que Deus quer encontrar em nós o espírito que havia em Jó. Deus deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adorar quando o vento está soprando, meu irmão, até descosta, como diria o seu boneco. Eu quero ver se você está disposto a adorar o seu caráter, as suas convicções, a sua fidelidade, o seu compromisso para com Deus. Ele é inquestionável. Todas as vezes que chegamos aqui, anteontem fez 9 anos que meu irmão faleceu. 41 anos de idade. Foi velado aqui onde está esse trilho aqui, ó. Não há uma vez que eu entro aqui que de alguma forma eu me lembro de um caixão aqui, ó. E o corpo do meu irmão com 41 anos de idade, sendo velado no altar dessa igreja. E nós aqui viemos, fizemos um culto de ação de graças, com lágrimas nos olhos, com a dor quase que incontrolável no coração. O pastor Jeremias Pereira esteve aqui, reverendo Hernandes Dias Lopes, os amigos de casa vieram, toda a igreja demonstrando seu amor. Mas diante dele aqui, eu me lembro como se fosse hoje. Disse as minhas últimas palavras, não para ele, porque ele ali já não estava. Ali era o seu corpo. Ele já estava com Jesus. Mas eu disse, bendito seja o teu nome, Senhor. Porque mesmo diante da dor, nós continuamos crendo em Ti. Provar o seu caráter. Porque tem gente que é assim. Já viu criança, quando você tira o brinquedo dela? Tem criança que fica possessa quando você tira o brinquedo dela. Ela está muito boazinha até tirar o brinquedo. Levanta a mão, quer bater. Mostra a língua. Tem umas assim que até cospe. Mal educada, a mãe precisa, chegar junto. O nosso caráter. Deus prova-nos não só quando Ele nos dá, mas quando Ele tira. Quando Ele tira. Provar o seu caráter. Fiel até a morte. As cartas escritas às igrejas do Apocalipse têm como algo em comum a importância de serem fiéis até a morte. A crise no Afeganistão tem mais uma vez preparado o martírio de alguns cristãos, que mesmo com a saída provida por alguns países, como Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, para tirar alguns cidadãos e alguns cristãos que estavam dispostos a sair, outros pastores ficaram dizendo, nós vamos ficar, porque Deus nos colocou aqui para pregar o Evangelho. E se necessário for, morreremos, mas não voltaremos as costas para a causa do Evangelho. Caráter. Deus prova o nosso caráter. O nosso caráter quando nós estamos nas rodas em que a conversa não agrada a Deus. A conversa dos amigos com piadas indecentes, Deus prova o seu caráter, a sua fidelidade, os seus valores. Deus diz através de Moisés ao povo,
Deus os levou ali para provar o seu caráter. Quarto lugar, Deus em meio ao deserto, não só nos guia, trabalha com a nossa humildade, prova o nosso caráter, mas Deus no meio do deserto também provê de forma sobrenatural para a nossa vida. É como um pai. O pai corrige, mas ele alimenta. Um pai que põe um filho de castigo, que chama a atenção dele, tanto é que essa é a expressão que Moisés mais à frente usa para o texto. No verso número 5 ele diz: pensem nisto, assim como o pai disciplina o filho, também seu Deus disciplina vocês por próprio bem. Tudo que Deus faz, até a disciplina de Deus é para o seu bem. E quando um pai corrige o filho, está de castigo, não vai usar o celular, vai ficar tanto tempo sem assistir série, não vai ver televisão, não vai ficar na internet. Isso não quer dizer que ele não vai dar comida para ele. Qualquer pai que ama não priva o seu filho do alimento. Todo pai que ama tira até do seu prato para dar para o filho. Olha o que Deus está dizendo: eu estou tratando com vocês, mas saibam de uma coisa, no meio do deserto haverá provisão sobrenatural. Olha o que diz o verso 3, por gentileza. Sim, ele os humilhou. É verdade, Deus tratou, quebrou serviço, baixou sua bola. Não é essa expressão? Baixa a bola, permitindo que você tivesse fome. Mas em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Há uma provisão de Deus no meio do deserto. O salmista diz de que ele já foi moço e agora ele era velho, mas ele nunca viu o justo mendigar o pão. O que você precisar para sobreviver em meio à luta, Deus vai prover na sua vida. Pastor, eu preciso hoje de recursos A, B ou C, materiais, emocionais, espirituais. Deus vai prover na sua vida. Deus está dizendo para Moisés, e Moisés diz ao povo: não se esqueçam de que no meio do deserto houve provisão todo o tempo, comida boa, que vocês nem os seus pais haviam experimentado. E ele termina dizendo agora: em meio ao deserto haverá provisão também para renovo físico para a jornada. Olha o que diz o verso número 4. Ao longo destes 40 anos, as roupas não gastaram, seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Tem gente dizendo: eu não aguento mais. Deus está dizendo: aguenta, porque é eu que te sustento. Tem gente que diz assim: dessa semana eu não aguento mais, eu estou cansado. E Deus vem: eu estou cuidando de você. Pode continuar caminhando, eu vou te sustentar. Quando os seus pés cansarem, quando você achar que vai dar bolha, porque não tem nada pior do que andar com bolha no pé. Fala a verdade. Bolha no pé é um negócio assim que rouba a nossa paz. Você fica, tira o sapato, fica andando. É ou não é? Deus diz: 40 anos não teve uma bolha no pé, a roupa não gastou. As mulheres iam ficar doidas. 40 anos sem comprar roupa? Não aguenta. Deus, qualquer coisa menos ficar sem renovar o armário. 40 anos sem comprar um sapato novo. Luta, irmãs. Não é fácil, hein? Você ficar 40 anos com a mesma roupinha, mesmo figurino. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Oh, Deus, o mesmo sapatinho. E você orando para ele gastar, para você ter um argumento para dizer: preciso de um novo. Porque algumas irmãs fazem isso. Vem com o argumento dizendo: bem, já está soltando, a fivela aqui já não está prendendo direito. De vez em quando eu faço essa oração para Deus lá em casa. Eu digo: Deus,
o mesmo agir que o Senhor manifestou sobre a vida do povo, age sobre as 3 mulheres que habitam na minha casa. Porque eu tenho 3 lá em casa. E agora a mais velha faz 18 daqui 15 dias. Amém? Porque amém. Luta. Hoje minha esposa ligou, bem, elas estão precisando de roupa. Eu falei, oh Deus. Eu lembrei desse texto. As roupas não gastaram. Oh Jesus, como eu preciso dessa provisão. Deus vai suprir o que você precisa. Já teve experiências, eu já ouvi alguns relatos de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, não tem como explicar. Pastor, eu abasteci a última vez e eu precisava trabalhar. Eu já ouvi testemunhos assim. Nessa época, esse mistério podia multiplicar, porque a gasolina no preço que está. Ele dizia, pastor, eu só tinha dinheiro para trabalhar 3 dias na semana, mas eu precisava trabalhar a semana toda. Eu fui na fé. E a gasolina não acabou. Eu estou atrás desse anjo. O anjo Shell. Um anjo que vem e ele tem assim, ele fica com cara de frentista, com uma bomba na mão. Ó, Deus provê. Deus provê, Deus cuida de nós. Nós às vezes limitamos o agir de Deus. Pode tudo, irmãos. Deus pode dar uma ressolada no seu sapato. Deus pode pegar aquela roupa. Deus pode, é óbvio que aqui era uma necessidade específica. Mas eu estou falando de situações do dia a dia. Coisas que você acha que não vai acabar. Deus proverá. Deus vai manter os recursos emocionais, materiais e todos eles que você precisa. 5º lugar, verso de número 7. O Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa. Grife isso na sua Bíblia. Deus está levando você para uma terra boa. Em meio ao deserto, não ficamos andando sem rumo. Há uma direção para a nossa vida. Eu sei que no meio do deserto parece que você não sabe para onde está indo. Para que lado eu vou? Pastor, nada faz sentido. Parece que todas as portas fecharam. Eu não entendo, parece que não tem propósito. Eu não sei como é que vai terminar esse ano. Eu não sei como é que vai ser a vida. Olha o que Moisés faz o povo se lembrar. Lembrem-se, Deus está levando vocês para uma terra boa. É Ele quem te toma pela tua mão direita e diz, não temas, eu sou contigo. Deus nos guia no deserto. Deus vai te conduzindo. Mesmo que você não saiba e não entenda a direção, confia e vai. Porque Ele está te levando para uma terra boa. Porque tudo que Deus faz é bom. Deus não leva ninguém para furada. Deus não leva como aquele amigo que às vezes te chama. Não, aniversário de um amigo, vamos comigo. Chega lá, só tem oração. Não tem uma coxinha. Não tem um guaraná. Não tem nada, nem um pedacinho de bolo, nada. Laço. Eu me lembro de uma ocasião, fui levar um pastor, eu fui pregar em Curitiba. Um pastor me convidou, disse, não, vou te levar num lugar, numa churrascaria. Ele é o líder da igreja, eu acho que ele ainda é, até hoje, da igreja do Nazareno, no distrito ali. Na época ele não era, eu estava como líder ali. Ele falou, pastor, vou te levar numa churrascaria top. Meu irmão, quando alguém fala que vai te levar numa churrascaria top, você já pensa, aquele negócio é picanha, é glória para tudo quanto é lado, bacon à vontade, só coisa saudável. Quando chega no lugar, a vizinhança já não era muito convidativa. Eu falei para ele, meu amado, tem certeza que essa é a região da bênção? É aqui mesmo, já estive algumas vezes. Falei, oh, Deus. Chegou, vazia a churrascaria, não é bom sinal. Churrascaria na hora do almoço, vazia. Chegamos lá, meu irmão, a picanha parecia de Tiranossauro Rex.
Aquilo era um dinossauro que acharam um fóssil em algum lugar. Duro, umas carnes nada a ver, o tomate murcho no negócio. Falei, meu irmão, o que é isso? Pastor, era bom. Falei, meu irmão, não vou comer isso aí não. Isso aqui é laço do passarinheiro. O diabo está tentando tirar a minha vida e você está dando brecha para ele. Não vou não. Se você quiser, você come. Vou numa padaria ali e vou no misto quente, que não erra. Você quer não errar? Misto quente. Pega um pãozão, mete na chapa. É ou não é? Pega aquela mussarela, manda dobrar para derreter. Normalmente eles botam uma fatia de presunto. Isso quando não está só o cheiro. Dá aquela amassada e ó. Deus não faz como esse meu amigo da onça. Me levou para comer. Deus nos leva sempre para uma terra boa. Por isso que é bom seguir a Jesus. Você não tem que ter medo de andar na verdade, de vir para a igreja, de ser crente, de entregar sua vida ao Senhor. Porque onde Ele vai te levar é um lugar que você não consegue chegar sozinho. Terra boa, aprenda a lição. Moisés está dizendo ao povo, não se esqueça de que quem te leva ao lugar bom é Deus. Ele está te dando direção. E em último lugar, vamos ficar de pé. Verso de número 18. Em meio ao deserto, somos renovados e encontramos força para prosseguir. Olha o que diz o verso 18. Lembrem-se. Você vai ver que várias vezes Moisés usa a expressão, lembrem-se. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. É Ele quem lhes dá força. No meio do deserto, Deus vai te dar força necessária para enfrentar as suas lutas, para derrubar os seus gigantes. Não foi esse o discurso de Davi? Ele disse para Golias, tu vens contra mim, com espada e com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai te dar força. Força para atravessar esse diagnóstico ruim, força para atravessar essa crise no casamento, força para atravessar esse período de desemprego, mas Ele vai te dar força para você ser bem sucedido. Não é que eu vou ter força para sobreviver, não. O deserto, você não só vai sobreviver a ele, mas você vai ser levado a um lugar melhor, bem sucedido, você vai ter sucesso. Sucesso na sua família, sucesso no seu trabalho, sucesso no seu relacionamento com Deus, sucesso. Mas para isso, sem Deus não dá. Sem Jesus não adianta, você vai ficar vindo aqui toda semana. E se você não se lembrar de que é Deus quem faz, você vai ficar peregrinando num deserto, sem rumo, sem direção. Porque quem dá a direção é Deus. Quem sabe o caminho é Deus. Quem tem a provisão é Deus. Quem cuida de você é Deus. Tanto é que o texto diz, é o seu Deus, seu Deus, seu Deus. Em outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte, se Ele não for o seu Deus, não tem jeito. Ele não pode ser o Deus do seu pai, o Deus dos seus avós, o Deus do seu amigo. Ele precisa ser o seu Deus. É o meu Deus. É o meu Deus. Eu sei que Ele é o meu Deus. Ele é o Deus dos meus pais? É. Mas Ele também é o meu Deus. Meu Deus. Em quem eu confio. E quando Ele é o meu Deus, eu sei que Ele vai cuidar de mim.